1748, altera a legislação reguladora do processo administrativo de determinação e exigência de créditos tributários da União e da outras providências. O Presidente da República faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Os dispositivos a seguir do Decreto 70.235, que por delegação do Decreto-Lei 822, regula o processo administrativo de determinação e exigência de créditos tributários da União, passam a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. Artigo 9. A exigência de crédito tributário, a retificação de prejuízo fiscal e a aplicação de penalidade isolada serão formalizadas em autos de infração ou notificações de lançamento, distintos para cada imposto, contribuição ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação do ilícito. Parágrafo 1º. Quando na apuração dos fatos for verificada a prática de infrações a dispositivos legais relativos a um imposto que impliquem a exigência de outros impostos da mesma natureza ou de contribuições, e a comprovação dos ilícitos depender dos mesmos elementos da prova, as exigências relativas ao mesmo sujeito passivo serão objeto de um só processo, contendo todas as notificações de lançamento e autos de infração. Parágrafo 2º. Os procedimentos de que tratam este artigo e o artigo 7º serão válidos mesmo que formalizados por servidor competente de jurisdição diversa da do domicílio tributário do sujeito passivo. Parágrafo 3º. A formalização da exigência nos termos do parágrafo anterior previne a jurisdição e prorroga a competência da autoridade que dela primeiro conhecer. Artigo 15, parágrafo único. Na hipótese de devolução do prazo para a impugnação do agravamento da exigência inicial, decorrente de decisão de primeira instância, o prazo para apresentação de nova impugnação começará a fluir a partir da ciência dessa decisão. Artigo 16, inciso 3. Os motivos de fato e de direito em que se fundamenta os pontos de discordância e as razões e provas que possuir. Inciso 4. As diligências ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames desejados, assim como no caso de perícia, o nome ou endereço e a qualificação profissional de seu perito. Parágrafo 1º. Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de atender os requisitos previstos no inciso 4 do artigo 16. Parágrafo 2º. É defesa ao impugnante ou a seu representante legal empregar expressões injuriosas nos escritos apresentados no processo, cabendo ao julgador de ofício ou a requerimento do ofendido mandar riscá-las. Parágrafo 3º. Quando o impugnante alegar direito municipal, estadual ou estrangeiro, provar-lhe-á o teor e a vigência, se assim o determinar o julgador. Artigo 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que tenha sido expressamente contestada pelo impugnante, admitindo-se a juntada de prova documental durante a tramitação do processo, até a fase de interposição de recurso voluntário. Artigo 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará de ofício ou a requerimento do impugnante a realização de diligências ou perícias quando entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o disposto no artigo 28 em fine. Parágrafo 1º. Deferido o pedido de perícia ou determinada de ofício, sua realização, a autoridade designará servidor para, como perito da União, a ela proceder e intimará o perito do sujeito passivo a realizar o exame requerido, cabendo a ambos apresentar os respectivos laudos em prazo que será fixado segundo o grau de complexidade dos trabalhos a serem executados. Parágrafo 2º. Os prazos para a realização de diligência ou perícia
poderão ser prorrogados a juízo da autoridade. Parágrafo 3º. Quando em exames posteriores, diligências ou perícias realizados no curso do processo forem verificadas incorreções, omissões ou inexatidões de que resulte agravamento da exigência inicial, inovação ou alteração de fundamentação legal da exigência, será lavrado auto de infração ou emitida notificação de lançamento complementar, devolvendo-se ao sujeito passivo prazo para impugnação no concernente à matéria modificada. Artigo 20. No âmbito da Secretaria da Receita Federal, a designação do servidor para proceder aos exames relativos a diligências ou perícias recairá sobre o auditor fiscal do Tesouro Nacional. Artigo 21. Não sendo cumprida nem impugnada a exigência, a autoridade preparadora declarará a revelia, permanecendo o processo no órgão preparador pelo prazo de 30 dias para cobrança amigável. Parágrafo 1º. No caso da impugnação parcial não cumprida a exigência relativa à parte não litigiosa do crédito, o órgão preparador, antes de remessa dos autos a julgamento, providenciará a formação de autos apartados para a imediata cobrança da parte não contestada, consignando essa circunstância no processo original. Parágrafo 2º. A autoridade preparadora, após a declaração de revelia e fim do prazo previsto no caput deste artigo, procederá em relação às mercadorias e outros bens perdidos em razão da exigência não impugnada, na forma do artigo 63. Artigo 25, alínea A. Aos delegados da Receita Federal, titulares de delegacias especializadas das atividades concernentes a julgamento de processos quanto aos tributos e contribuições administradas pela Secretaria da Receita Federal. Linha B, inciso 2, parágrafo 1º, inciso 1, parágrafo 1º. Conselho de Contribuintes, imposto sobre renda e proventos de qualquer natureza, imposto sobre lucro líquido, contribuição sobre o lucro líquido, contribuições para o Programa de Integração Social, PIS, para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, PASEP, para o Fundo de Investimento Social, FINS Social, e para o financiamento da Seguridade Social, COFINS, instituídas respectivamente pela Lei Complementar nº 7, pela Lei Complementar nº 8, pelo Decreto-Lei 1940 e pela Lei Complementar 70, com as alterações posteriores. Parágrafo 4º. O recurso voluntário interposto de decisão das câmaras dos conselhos de contribuintes no julgamento de recurso de ofício será decidido pela Câmara Superior de Recursos Fiscais. Artigo 28. Na decisão em que for julgada a questão preliminar, será também julgado o mérito, salvo quando incompatíveis e dela constará o indeferimento fundamentado do pedido de diligência ou perícia, se for o caso. Artigo 31. A decisão conterá relatório resumido do processo, fundamentos legais, conclusão e ordem de intimação, devendo referir-se expressamente a todos os autos de infração e notificações de lançamento, objeto do processo, bem como as razões de defesa suscitadas pelo impugnante contra todas as exigências. Artigo 33, parágrafo único. No caso em que for dado provimento a recurso de ofício, o prazo para interposição de recurso voluntário começará a fluir a partir da ciência pelo sujeito passivo de decisão proferida no julgamento do recurso de ofício. Artigo 34. Exonerar o sujeito passivo do pagamento de crédito tributário de valor total, lançamento principal e decorrentes, atualizado monetariamente na data da decisão, superior a 150 mil unidades fiscais de referências, UFIR. Artigo 59. Parágrafo 3º. Quando decidir do mérito a favor do sujeito passivo, a quem aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. Artigo 2º. São criadas 18 delegacias da Receita Federal especializadas nas atividades concernentes ao julgamento de processos relativos a tributos e contribuições federais, administrados pela Secretaria da Receita Federal, sendo de competência dos respectivos delegados
ou julgamento em primeira instância daqueles processos. Parágrafo 1º. As delegacias a que se refere este artigo serão instaladas no prazo de 120 dias por ato do Ministro da Fazenda, que fixará a lotação de cada unidade, mediante aproveitamento de cargos e funções existentes, ou que venham a ser criados na Secretaria da Receita Federal. Parágrafo 2º. Até que sejam instaladas as delegacias de que trata o caput deste artigo, o julgamento nele referido continuará sendo de competência dos delegados da Receita Federal. Artigo 3º. Compete aos conselhos de contribuintes, observada sua competência por matéria e dentro de limites de alçada fixados pelo Ministro da Fazenda. Inciso 1. Julgar os recursos de ofício e voluntário de decisão de primeira instância, nos processos a que se refere o artigo 1º desta lei. Inciso 2º. Julgar recurso voluntário de decisão de primeira instância nos processos relativos à restituição de impostos e contribuições e ressarcimento de créditos do Imposto sobre Produtos Industrializados. Artigo 4º. O Ministro da Fazenda expedirá as instruções necessárias à aplicação do disposto nesta lei, inclusive a adequação dos regimentos internos dos Conselhos de Contribuintes e da Câmara Superior de Recursos Fiscais. Artigo 5º. As despesas decorrentes desta lei correrão à conta das dotações orçamentárias próprias do Ministério da Fazenda. Artigo 6º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 7º. Revogam-se os artigos 6º e 19 do Decreto nº 70.235.